Hoje nós estamos aqui com o professor Marcos Jansson. Obrigado, professor, por nos receber. É um prazer recebê-los. O professor Marcos, ele é autor dos livros Ortodontia em Adultos e Ortodontia Objetiva. E Insights em Ortodontia. Já é um terceiro livro. Oh, maravilha! A gente está se atualizando. Não fizemos uma lição de casa direito. E Ortodontia Objetiva, Mecânica, Elásticos, Intermaxilares e Finalização. E o professor também é revisor científico do American Journal of Orthodontics e Dental Facial Orthopedics. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Bom, professor, em seu artigo publicado na revista Dental Press de junho de 2005, você relata a movimentação de dentes com raízes volumosas para áreas endodônticas adjacentes, com o objetivo, de fechamento de espaços e também com o intuito de melhorar o perfil ósseo da região. Quais seriam as vantagens, as limitações e os possíveis riscos também dessa mecânica? Muito bem. Movimentar dentes para rebordos atróficos sempre foi uma questão assim, bastante delicada dentro da ortodontia. A primeira vez que eu comecei a pensar nisso foi quando surgiram as ancoragens esqueléticas, que possibilitaram então esse movimento puro dos dentes posteriores para mesial, certo? E era um desejo dos pacientes. A ancoragem esquelética, quando apareceu no ano 2000, ele possibilitou isso. Antigamente você ficava travado em relações a relação dentária e a ancoragem que você ia fazer. Muito bem, quando a gente pensa em movimentar para o rebordo atrófico, o que mais a gente tem que prestar atenção? Então, existem dois questionamentos em relação a esse assunto. Existe um questionamento que está relacionado à dificuldade de andar no rebordo atrófico, que eu particularmente não defendo essa possibilidade, porque a gente anda no rebordo atrófico normalmente, tá? E o grande lance de você fazer essa movimentação no rebordo atrófico é que, como ele está atrófico, a gengiva na parte vestibular, ela vai ser pressionada, entendeu? E existe uma tendência muito grande de recessão gengival. Tá? Então, quando a gente fala assim, qual é o receio de movimentar um dente por rebordo atrófico, seria mais o risco de uma recessão gengival na face vestibular da raiz mesial, certo? Então, a primeira coisa que eu olho para pensar em fazer uma mesialização de molares é se existe uma gengiva volumosa na raiz mesial, mesovestibular do molar. Então, eu tenho que ter no mínimo uma faixa de 2 mm de gengiva ceratinizada no vertical e uma espessura maior que 1 milímetro. Quanto mais volume de gengiva, menos risco você tem no movimento. Então, muita gente foca no rebordo. O rebordo atrófico não. Eu não foco no rebordo. O que me interessa é a gengiva. Se tem gengiva, eu faço. Se não tem, eu não faço. Eu excluo a possibilidade do movimento. Se eu pegar um paciente que ele tem uma gengiva fina, uma mucosa alveolar somente na raiz mesovestibular, eu praticamente não ponho em questão essa movimentação, porque o risco de recessão é grande. E muitas pessoas me questionam a respeito disso, e se eu fizer um enxerto gengival antes? É uma área crítica para enxerto gengival, porque o rebordo ósseo ele está por dentro, porque a atrofia da mandíbula é de fora para dentro. Então, mesmo ali para fazer um enxerto e ganhar a gengiva naquela região é muito difícil. Então, eu recomendo, se não tem gengiva, não faça o movimento, tá? Esse é um ponto. O outro ponto a respeito de mesialização de molares em rebordos atróficos é que existe uma troca, Muitas vezes o rebordo atrófico ele não pode aceitar o implante ali porque ele está muito atrófico. Então o que nós fazemos? A gente leva o dente mais posterior para este rebordo e na verdade o que a gente prepara para o implante é a face de tensão do movimento. Tá? Então eu levo o molar que ele anda com o seu periodonto para aquela zona atrófica, ele posiciona e atrás do dente fica um rebordo mais largo e de altura adequada para fazer o implante. A gente faz muito isso com pré-molares, levando o pré-molar para distal e colocando o implante mais na região anterior. Mas tem outra coisa importante de falar a respeito disso, é que esse tipo de movimento, hoje eu sou bem categórico eu faço ele se o paciente vai fazer um tratamento ortodôntico e que existe, dentro de todo o contexto do tratamento dele, existe um certo tempo para tratá-lo, tá? Eu não entro num tratamento só para fazer isso. Eu acho que o paciente tem um rebordo que seja atrófico ali e que tenha uma oclusão simples. Eu prefiro que ele faça um enxerto, um implante, do que
perder mais de ano fazendo esse movimento com alguns riscos que podem acontecer na gengiva. Perfeito. Tá ok? Então, se a gente vai tratar ortodontia, já aproveita e usa Aproveita e faz, mas eu jamais entraria só para fazer isso. Perfeito. Entendeu? Muito Porque interessante. a implantodontia tem recurso hoje para fazer um enxerto de bloco adequado para... E o tempo cai, né? Exatamente, e o tempo cai. E o custo, muita gente acha que o custo do procedimento ortodôntico é menor que o outro. Não é. Porque você vai ficar num movimento como esse, dependendo da quantidade, lógico, se for um espaço de 1 molar, que são 12 milímetros, você fica mais de ano e ainda tem que verticalizar as raízes, corre o risco da gengiva, entendeu? Os dentes se inclinam, tem muito efeito colateral e é um dos movimentos que eu digo que o ortodontista tem que ter bastante conhecimento de mecânica para proceder, tá? Eu não classifico ele como um movimento básico de quem está iniciando a ortodontia a fazer. Porque eu acho que ele tem muito efeito colateral e se você não tiver um controle total, você pode se perder. Corpo ali certinho. Exatamente. Tá? Maravilha. Professor, ainda dentro dessa pergunta, ainda nesse contexto, você acredita que a realização de osteoperfurações poderia impactar positivamente o resultado desse procedimento? Veja só, as osteoperfurações que se fala muito para esse tipo de movimento, ela está relacionada com o receio de que o dente não anda no rebordo. Tá? Então, eu nunca fiz a osteoperfuração. Existem alguns trabalhos que mostram que a osteoperfuração permite o movimento. Mas você não pode falar isso porque você não tentou movimentar sem a osteoperfuração. Talvez ele ia movimentar do mesmo jeito. Tá? Agora, a osteoperfuração, obviamente, que ela ativa o metabolismo naquela região e ela pode facilitar. E aqui eu estou colocando uma ênfase. Pode facilitar. Mas eu não faço o movimento, não vou escolher ele fazer ou não fazer, se eu posso fazer ou não a osteoperfuração. A osteoperfuração eu acho que entra como um acessório, se você tem a facilidade de fazer tal, e de repente tentar fazer isso aí, mas não porque se eu não fizer eu tenho medo de não movimentar, não. O movimento, todos que eu fiz até hoje, nenhum deles eu fiz a osteoperfuração. Maravilha. Tá? Mas pode ser feito, lógico. Bom, professor, de uma maneira geral, há uma certa dificuldade do ortodontista em manejar os pacientes com sequelas periodontais, né? O senhor desenvolveu uma classificação para esses pacientes que facilita bastante a realização do planejamento do caso, né? Você poderia explicar um pouquinho dessa classificação para a gente? Sim. Quando a gente lida com pacientes com deficiência óssea, ou seja, as consequências da doença periodontal, você está entrando numa área da limitação biológica, tá? A ortodontia ela sempre deve buscar os objetivos clássicos em todos os casos, desde que não haja limitação biológica. Quais são as duas limitações biológicas que existem em ortodontia? Reabsorção radicular e perda óssea. E na verdade, a perda óssea ela não é a verdadeira limitação biológica, é que quanto menos osso o paciente tem, maior é a chance de reabsorção radicular, porque o fulcro do movimento se desloca para o ápice e gera uma zona de maior pressão. Perfeito? Então, essa classificação desenvolvida para tratar os pacientes ortopédicos, ela leva em consideração as necessidades do paciente. Tá? Então, você tem 3 tipos de pacientes que vão aparecer no seu consultório que podem apresentar problemas periodontais. Você tem um paciente que vem do periodontista com uma indicação específica num site, num local específico. Por exemplo, um paciente vem para você que tem uma deficiência vertical nos 2 incisivos, você precisa extruir esses 2 dentes para ganhar o osso, nivelar o osso e fazer ali uma prótese, ou então extrair esses dentes para trazer o osso e a gengiva para fazer implantes. Então, esse tipo de caso é um caso que você não vai mexer na oclusão do paciente. Você vai fazer um movimento ortodôntico definido para melhorar uma condição periodontal. Então, é um paciente que eu chamo de classifico tipo 1. Tá? Ele tem uma indicação específica para manipulação de osso e gengiva e que você não vai trabalhar a integridade do arco, você não vai mexer no relacionamento. Esse relacionamento ele está lá, está funcional para o paciente, ele tem um problema periodontal, que ele estava em tratamento, e esse periodontista te pede uma movimentação acessória para melhorar o seu prognóstico. Tá? Isso é movimentação tipo 1, você não mexe no relacionamento sagital nem transversal do paciente. O tipo 2 seria um paciente que ele procura um ortodontista. Então ele procura o ortodontista, mas tem um problema periodontal. Então é diferente a abordagem que você faz, porque ele caiu no ortodontista porque ele tem uma queixa de estética, ele tem uma queixa funcional, ele tem uma deficiência nas relações, ele tem um desconforto oclusal.
Então esse paciente ele veio para tratar a oclusão, mas ele tem as deficiências que ele não sabia, grande parte das vezes. Ele não sabe que ele tem um problema periodontal. Então esse paciente do tipo 2 é o paciente clássico da ortodontia. E você vai ter que movimentar em todos os sentidos e dar a melhor oclusão possível. Tá? Então esse tipo 2 é a ortodontia clássica. Só que, às vezes, não é possível você buscar o objetivo clássico. Por quê? Porque dependendo da quantidade de deficiência óssea que você tem, você pode gerar um risco maior de reabsorção radicular. Por exemplo, você vai tratar uma classe 2 que, naquele caso, especificamente, se falaria assim, bom, vou tirar 2 pré-superiores. Se você vai tirar 2 pré-superiores, mas você tem uma inserção de 4, 5 milímetros só de raiz, então você vai ter um risco, não tem um risco de perda óssea, porque o osso não se perde com a ortodontia. Só tem uma coisa que faz perder osso, que é bactéria. Então esse controle periodontal tem que ser muito efetivo, certo? Então o meu risco é, se eu tenho 5 milímetros só de inserção radicular, de inserção conjuntiva na raiz, significa que se eu tiver uma reabsorção radicular de 2 milímetros, eu perdi quase 50% da minha inserção. Então, obviamente que às vezes a gente vai abrir mão da oclusão clássica, do objetivo clássico da ortodontia, que são as 6 chaves, né? E você vai trabalhar buscando mais o funcional do paciente. Acertar uma guia anterior, uma guia de canino, para que ele possa reabilitar e fazer contenções definitivas, evitando os traumas oclusais primários e secundários e assim por diante. E o terceiro tipo é o paciente que ele precisa de tudo. É um paciente que ele vem da reabilitação, ele tem problema de pele, ele tem falta de dente e ele tem os dentes mal posicionados. Então você vai fazer uma ortodontia visando a reabilitação bucal e periodontal do paciente. E isso você tem que saber muito da ortodontia, porque não é movimentação dentária, é uma movimentação dentária de como você pode melhorar a topografia óssea para aumentar a longevidade dos dentes. Com problemas de ancoragem sérios, né? Com problemas de ancoragem sérios, exatamente. Porque o caso mais difícil de ortodontia que existe é o caso que não tem dente. Porque a gente apoia em dente para movimentar. Então, quanto menos dentes, mais difícil o caso. Mais difícil para corrigir uma curva de SPI, por exemplo. Mas, obviamente, é aí que entra a ancoragem esquelética, que nos dá um benefício muito grande, né? Maravilha. Bom, na verdade, só o fato do ortodontista se inteirar da sua classificação e realmente aplicar, ele já está fazendo tudo que precisa, né, Marcos? Sim. Então, assim, isso realmente é uma chamada muito forte aí para o colega trabalhar da maneira melhor possível. E é uma visão que muitas vezes não se tem numa especialidade, no mestrado, entendeu? Não se tem, então fica um pouco perdido nesse aspecto. Isso aí está no meu livro Ortodontia em Adultos, no capítulo 2, 3, 4, 5, 6, eu lido com esse aspecto. Inclusive a classificação está lá também. No geral, o ortodontista não se atenta ao periodonto, né? No geral. No geral, digamos que sim. Digamos que sim. Existe muito pouco objetivo de manipulação de gengiva, de osso. Sondar os dentes, eu sou periodontista também, então assim, eu vejo uma dificuldade, aí de maneira geral, né, clínicos, gerais, tem, assim, mas devia ser o primeiro exame a ser executado. Né? E o que acontece? Acontece muito susto na radiografia final. Né? Porque se você não se atenta ao periodonto, se você tem defeitos ósseos, e você não faz a raspagem e o controle contínuo, você pode ter ali impacção de alimento, ou você pode ter tártaros profundos, que esse tártaro sim vai provocar perda óssea, mas você não está vendo. Então, como a ortodontia é uma inflamação crônica de baixa intensidade, você alia essa inflamação crônica à infecção que existe por causa do tártaro, das bactérias, e você então pode potencializar a perda óssea. Exatamente. Entendeu? Então, quando que o ortodontista ele está potencializando uma perda óssea? Quando ele trata o paciente de ortopédia? Não. Quando ele trata esse paciente e não se atenta às pequenas inflamações que podem estar presentes no momento da colagem do bracte e durante o tratamento. Perfeito, professor. Muito bom. Professor, atualmente tem se utilizado cada vez mais ancoragem esquelética com mini parafusos para correções de maior magnitude. Uhum. Por exemplo, IZC, buccal shelf, técnica com MARP. Para pacientes que apresentam indicação cirúrgica, qual que tem sido sua conduta de preferência? Essa pergunta é um pouco ampla demais,
porque, por exemplo, se você fala assim, para o paciente que tem indicação cirúrgica, a gente tem que entender que tipo de indicação cirúrgica. Digamos que fica no limite ali, a gente poderia tentar com o MARP fazer uma disjunção, ou é extremamente severo que o MARP não iria resolver. Os casos assim, seria cirúrgico, mas daria para a gente tentar uma... Sim, agora você foi mais específico, então você está falando da relação transversal. Sim. Tá, então relação transversal. Então veja só, o MARP ele veio a associar a expansão natural que a gente faz, né, em pacientes adultos ou jovens, porque ele evita o efeito colateral nos dentes, né? Evita em parte, porque muitas vezes ele é apoiado e ele acaba também tendo alguma movimentação dentária. Eu acho assim que um paciente que tem uma atresia real da maxila, que está cruzado e que teria uma indicação cirúrgica até um tempo atrás, não custa nada você fazer uma tentativa nele com o MARP. Então eu acho que ele vem para somar nesse aspecto, entendeu? Antes você levaria ele para uma disjunção, por exemplo, assistida cirurgicamente, que isso praticamente está entrando cada vez mais em desuso, tá? E você faria o MARP. O MARP, veja só, que é a técnica da expansão apoiada no palato por parafuso, ele também, as pessoas têm que entender que o fato de você estar usando o MARP não significa que vai abrir a sutura. Não significa isso. O MARP simplesmente ele está tirando a força sobre os dentes e deixando a força centrada no esqueleto. Mas muitos casos de MARP não vão abrir a sutura. E aí o risco é maior, porque quando não abre a sutura, o parafuso vai enterrando no palato. Entendeu ou não? Então as pessoas têm que estar muito cientes disso, de que você vai fazer uma tentativa de abertura da sutura sem apoiar em dentes. Então você tem um tempo que isso pode acontecer, geralmente quando você faz 5 milímetros de ativação, essa sutura tem que abrir. Se não abriu, você continuar abrindo, você vai enterrar o parafuso no palato, tá certo? Então eu acho assim, ele veio auxiliar, mas você tem que entender que ele não é a solução, ele é uma tentativa de solução, certo? Eu faço expansão em adultos desde o ano 2000, eu faço expansão, por exemplo, rápida em pacientes adultos até os 25 anos de idade. Com Hirax, sempre fiz. E faço expansão dentro do alveolar também. Então, onde que isso entra no meu dia a dia, o MARP? Onde ele entra? Ele entra nos casos que eu iria tentar, por exemplo, uma expansão rápida no adulto, ou iria fazer uma expansão dentro do alveolar, só que esse paciente especificamente, ele tem recessão gengival, ausência de gengiva ceratinizada, perda óssea, reabsorção radicular. Então, para esses casos, eu acho que o MARP é a hora que eu entro com o MARP no meu consultório, entendeu? Eu sou um pouco assim, eu não gosto daquela panaceia em cima de novidades, sabe? Eu vi gente colocando MARP hoje em paciente de 7 anos de idade. Completamente desnecessário. Completamente desnecessário. Tá certo? Mas, obviamente, que é aquele negócio que eu falei para vocês. A pessoa pega uma técnica e quer usar ela para tudo. Tá? Então, você pode fazer essa tentativa, eu acho que ela é mais conservadora para o paciente. Mas todo paciente que tem uma discrepância severa da maxila transversal, ele tem outros fatores associados, com certeza. Então, daí a sua pergunta fica um pouco mais longa. Esse paciente que tem uma atresia muito severa da maxila, no aspecto transversal, é possível que ele tenha uma mordida aberta, é possível que ele tenha uma classe 2, tá certo? É possível que ele tenha uma retrusão mandibular. E aí, então, a pergunta fica muito ampla, né? Agora, a ancoragem esquelética, ela vai ajudar muita coisa. Além do MARP que a gente já conversou, o que eu vejo assim, de pacientes que eu tenho conseguido tirar da cirurgia é a mordida aberta. Então, a mordida aberta, quando você tinha uma mordida aberta esquelética, ficava difícil de você tratá-la, não pelo fato de você não conseguir fechar a mordida, mas pela estabilidade daquilo. Porque nós sabemos que quando a gente extrui os dentes anteriores, a tendência de recidiva é maior, né? Então, com a ancoragem esquelética, seja extra-alveolares, ou então intra-alveolares, ou então o varal de intrusão que eu publiquei o ano passado, que é outra técnica para você fazer a intrusão de dentes posteriores, isso facilitou demais o tratamento da mordida aberta, tá? Facilitou demais. Eu acho que assim, uma evolução que eu tive de 2017 para cá, eu tinha assim até um certo receio, quando aparecia mordida aberta, eu já falava, vai ter que ir para cirurgia, o paciente ficava chateado.
Mas eu acho que a Ancoragem Criada, nesse aspecto, assim, a gente mudou completamente nossa forma de trabalhar. No vertical, já se você entrar em classe 3 e classe 2, que é a deficiência anteroposterior de maxila e mandíbula, você não tem muito recurso de parafuso que resolve isso. Você está entendendo? Você resolve uma classe 2, mas você não resolve a face do paciente. Então a gente tem que entender, assim, quando você fala assim de tirar de uma cirurgia, significa assim, tirar para tratar a oclusão a gente trata quase todo mundo. Mas será que a face dele vai estar sendo tratada? Então a gente tem que pensar nesse aspecto. Por isso que eu disse que ela é muito ampla e você teria que ficar especificando cada coisa da pergunta, entendeu? Com certeza. Bom, os alinhadores transparentes estão se tornando cada vez mais populares e são tidos por alguns como uma modalidade de primeira escolha, por prometerem a resolução de qualquer caso, né? Baseado aí no seu excelente trabalho, professor, como que você enxerga essa questão? Olha, os alinhadores eles vieram para ficar, isso é fato. Por que você sabe que uma coisa veio para ficar? Porque ele é uma alternativa diferente dentro da especialidade. Entendeu? Quando se lança, por exemplo, diversos tipos de brackets, pode ser que aquele bracket vai sumir do mercado, porque ele é mais do mesmo com algumas diferenças. Agora, quando você fala de alinhador, ele é uma outra coisa dentro da especialidade, então ele vai ter o seu lugar sempre, ele veio para ficar, tá? Agora, eu não posso falar assim tanto de as limitações tudo do alinhadores, por quê? Porque eu estou ainda caminhando nisso daí. Marcos, você é expert de alinhador? Não, não sou. Mas eu tenho feito um trabalho, tenho visto algumas coisas positivas e tenho visto algumas coisas negativas. Mas, a princípio, é o seguinte, quem radicaliza e fala que trata tudo com alinhador, com certeza absoluta, 50% dos seus casos vão ficar deficientes. Porque existem algumas deficiências do alinhador mecanicamente falando. Então, por exemplo, a extrusão de dentes é mais dificultada. Quando você precisa fazer, por exemplo, uma correção de uma curva de SPI severa, você vai ter dificuldades. E você sabe que uma curva de SPI severa vai aparecer praticamente na maioria das classes 2. Então, você vai ter uma limitação. O que eu acho é o seguinte, você tem uma técnica e você tem que entender como é que ela funciona e em quais casos ela te dá resultado. O bom ortodontista, ele aprende cada técnica e ele vai usar para cada paciente, ele vai ter um leque de opções, mas baseado em qualidade e não desejo. Com certeza. Então existem dois tipos de desejos hoje no mercado. O desejo do ortodontista, tem um ortodontista que só quer trabalhar com aquele aparelho. Por quê? Porque ele achou que resolve a vida dele. Esse cara está errado. E o paciente também, que vem atrás de uma solução que ele viu em televisão ou em blogs, não, que é lindo, eu só coloco lá. Não é assim que funciona, porque às vezes o caso dele não está indicado. Tá? Então, dentro da especialidade, tudo é indicação. Certo? Agora, o alinhador, ele vai, por exemplo, dentro do aspecto de que, essa maloclusão é possível de se tratar. Ótimo. Então, você tem um paciente, você vai cair em outro fator, que é o seguinte, esse paciente é colaborador? Porque daí você bate em outra coisa. Então, primeira coisa, você vai selecionar o paciente pela possibilidade de entregar um resultado. Porque o ortodontia que não entrega resultado, ele vai voltar para o mercado. Pacientes que eu tenho visto, por exemplo, coloca o alinhador, acerta o alinhamento de nivelamento, não trata o overjet do paciente, não trata a classe 2 dele, esse cara volta para o mercado. E quando ele voltar para o mercado, ele volta criticando o alinhador, não quer nem ver pela frente. E o profissional também, provavelmente. O profissional também, porque tem muito profissional entrando em alinhador achando que é feito um planejamento para ele não sabe fazer planejamento, que faz um planejamento para ele e ele vai ter resultado. Não é verdade, ele não vai ter resultado. Quem tem que planejar é o ortodontista, quem tem o controle do movimento é o ortodontista. Eu falo para vocês que o alinhador, você tem que ter muito conhecimento de mecânica, muito. Quanto mais você entende de mecânica de aparelhos fixos, mais você vai entender de alinhadores. Porque a mecânica, como é que funciona o movimento, é pura física, como é no aparelho fixo. Então quem não sabe ortodontia não vai saber fazer alinhador, não vai saber finalizar com alinhador. Que dá uma derrubada no mito que a gente já tem
batido nessa tecla de que o alinhador não tem que ser ortodontista, que vai acabar a ortodontia. Você sabe o que acontece? Quando começa a aparecer isso dentro da especialidade, a primeira reação minha é dar risada. Toda vez que surge uma coisa como esse tipo de ortodontia, a primeira reação minha é dar risada. A segunda é pular com os dois pés no peito. Entendeu? Porque não é possível que as pessoas acreditem em mágica. Tá? Por exemplo, tudo que é jogado em mídia, em blog, é sensacionalismo, é para vender. E eu acho que a gente que trabalha com saúde, a gente não está no ramo de vendas, nós estamos no ramo de tratamento. É lógico que você está vendendo, mas o que me interessa é se eu vou entregar uma qualidade de resultado. Eu não estou interessado, olha, aqui você faz um marketing, você vai vender. Mas o que adianta eu vender o negócio para o cara se eu não vou dar resultado para ele? Exato. Então, assim, a mentira tem perna curta e ela volta contra você. Durante 3 anos você aumenta a sua casuística e nos outros 4, 5 anos você vai diminuindo e perdendo seus clientes porque falam que você não é um profissional que não entregou um resultado excelente. Tá certo? Então, a gente tem que botar o pé no chão e entender a especialidade. Tá? Eu ia falar uma outra coisa, esqueci o que era. Por exemplo, na época que surgiram os autoligados, né? Eu tive um amigo que chegou para mim e falou assim, Marcos, acabou. Aquele negócio de bracket convencional, borrachinha, bicho, acabou. Quando ele falou isso para mim, eu não discuti, porque eu não discuto assim, quando eu vejo que a pessoa arregala os olhos, eu tenho medo que eu vejo que o cara ficou louco, entendeu? Então eu não converso. Mas eu falei assim, meu, que ilusão. E aí o que acontece? Não existia trabalho científico, não existia nada. Depois que vieram, eu estava tudo provado que não tinha nada a ver. Então hoje o que ele responde? Responde por 10, 15% do mercado. E a tendência jamais é aumentar e diminuir. Porque ela chegou a ser mais e vem diminuindo, por quê? Porque tem mais limitações do que o bracket convencional. Tá? Então, o alinhador, ele, daqui para frente, ele vai mostrar alguns problemas que vem acontecendo. Eu acho que ele está atingindo o pico dentro do país, tá certo? Quem trabalha bem, quem é consciente, está fazendo um bom trabalho. Eu acho que dá para você fazer um bom trabalho com alinhador, dá para você fazer um bom trabalho com autoligável, com bracket estético, com bracket convencional, com protetores mandibulares. E o bom trabalho significa, eu vou tratar o meu paciente, eu tenho um planejamento, eu vou entregar um resultado, conhece cada tipo de aparelho, aqui eu consigo tratar, aqui eu não consigo tratar. Você é um candidato a esse aparelho? Não, ele não vai te tratar bem. Doutor, mas eu quero. Não, então não sou eu que vou te tratar. Porque se eu vou tratar você, é para dar uma qualidade de vida pós-tratamento. O que as pessoas têm que entender, que eu acho o âmago da nossa especialidade, é que o aparelho, ele não faz diferença no tratamento pelo seguinte, nem aparelhos caros nem baratos. Tem gente que bota aparelho de cara achando que está tratando melhor o paciente, ele não está. Por que a ortodontia não é baseada nisso? A ortodontia é completamente baseada na pessoa que faz o trabalho, no ortodontista. Porque nada do que você põe na boca do seu paciente vai ficar na boca do seu paciente, a não ser a contenção. Entendeu? Diferente de uma porcelana, que se você mandar para um protético X que cobra barato, ela fica horrorosa e ela vai ficar o resto da vida na boca do paciente. Então isso você tem que ter um investimento diferente na qualidade, no preço e tudo. Na ortodontia, você consegue fazer uma ortodontia de excelente qualidade e você consegue fazer uma ortodontia de péssima qualidade gastando horrores. Por quê? Porque quem está segurando o aparelho antes de pôr na boca é que domina o tratamento. Então, isso aí vai rodar, a vida inteira vai ser isso daí. Né? Polemiza, os vendedores polemizam. Você por acaso vai no médico que tira foto abraçada com uma caixa de Viagra? Pois é. Isso é assustador, professor. Assustador? Isso não tem nada a ver. Mas isso aí não me assusta. Você sabe por que não me assusta? Porque mentira tem perna curta. Não me assusta, cara. Sério. As pessoas falam assim, doutor, mas eles estão colocando na televisão, eles estão colocando não sei aonde, e põe artista. Eu falo assim, e daí? E daí? Sabe o que acontece? É onda. Uma onda,
ela levanta, quebra. E o refluxo arrasta tudo para trás. Tá certo? Então, quanto tempo dura uma onda em ortodontia? 3 anos. Por que dura 3 anos? Porque o cara entra e ele não consegue avaliar ainda, principalmente os neófitos, eles não conseguem avaliar se aquilo lá vai dar resultado ou não. Não consegue enxergar. Ele entra. 3 anos é um período médio de tratamento ortodôntico. Na hora que ele começa a chegar nos 2, 3 anos, ele começa a não enxergar o resultado. Ele começa a ser cobrado de resultado. Ele não consegue resolver. Então o que acontece? Quem chegou no pico dos 3 anos e está tendo um monte de problema no consultório, começa a abandonar o barco. Quando ele começa a abandonar o barco, ele vem voltando para o clássico. Sim. Só vai ficar no barco aquele que entrou na hora certa, na onda que ele sabia surfar, e ele consegue chegar onde ele tem que chegar. Os aventureiros, eles caem do barco, e o prejudicado são os pacientes. Perfeito. Certo? Perfeito, professor. Professor, para a gente finalizar nosso bate-papo, muito bacana, a gente gostaria que o senhor apresentasse, falasse para a gente os próximos cursos, palestras, projetos para a gente. Bom, olha, eu tenho um carro-chefe meu de trabalho, eu tenho um grupo de estudo, que são de 8 módulos. Isso aí é o que eu toco praticamente o meu ano inteiro sobre isso, tá? Esse grupo de estudo, ele abrange todas as áreas da ortodontia, então ele tem um módulo de planejamento em pacientes adultos, tem um módulo de mecânica 1, depois tem planejamento só em pacientes jovens, depois tem mecânica 2, aí eu tenho um módulo só de ortopédio e preparo para implante, tem um módulo de preparo cirúrgico, um módulo de finalização e um módulo de ancoragem esquelética. É um curso de ortodontia avançado, tá? Isso é o meu dia a dia, ok? Depois eu tenho os cursos de oclusão em ortodontia, porque oclusão é o que a gente faz. E se você questionar as pessoas sobre oclusão em ortodontia, você vai ficar espantado de saber que as pessoas não sabem oclusão, quando na verdade se fala muito de sorrisinho, o dente bonitinho, e a oclusão é o que conta, é o que a gente faz. Aonde está o valor da ortodontia? Em reabilitação com dentes naturais. Entendeu? Esse é o difícil, esse é o trabalho da ortodontia. Então eu tenho um curso de 5 dias que é teórico, prático, laboratorial, disso aí. Tem alguns cursos práticos também de ensinar mecânica ortodôntica que eu faço. Os meus projetos daqui para frente, o que eu tenho gostado muito de fazer, eu tenho um curso que chama Ortho Coaching, que eu pego poucos indivíduos, por exemplo, 6 indivíduos só, 6 pessoas que já fizeram meus cursos todos, e a gente faz um curso de 3 anos só de clínica, tá? Eu formo 2 grupos e eles vêm bimestralmente. Esse é um projeto que eu venho tocando, estou acabando o primeiro grupo agora, e as pessoas assim saem voando, né? Isso me dá uma satisfação muito grande, porque eles vêm entregando resultados. Esse é um projeto que está firme, ele está no começo, mas ele está trazendo excelentes frutos. E eu tenho um projeto, mais um livro agora, que é de pacientes, ortodontia em pacientes de crescimento, né? Desde a dentadura descida até a dentadura permanente. Eu tenho que sentar para escrever, não está muito fácil ultimamente. Depois que eu tenho alguns projetos de cursos no exterior, o pessoal tem chamado, eu tenho evitado um pouco pela canseira do dia a dia, mas um ou outro estou viabilizando isso daí. O que mais? Eu estou fazendo um projeto que eu estou gostando a respeito de alinhadores. Estou trabalhando com algumas empresas assim para entender o processo, para chegar em resultado. Eu estou trabalhando com isso, mas eu vou entregar resultado, entendeu? E eu acho que é interessante isso também, porque assim, quando eu falo eu vou entregar resultado, é porque eu vou começar com o alinhador. E se chegar no fim e falta alguma coisa, eu ponho fixo e finalizo, porque para mim não interessa o aparelho que eu estou usando, eu estou pouco ligando. Eu acho interessante a pessoa querer achar que do ego dela, de que não, eu tenho que usar isso aqui. Por quê? Você faz ortodontia. Você bota elástico, bota bracket, bota alinhador, põe o que você quiser. O que interessa em ortodontia não é o que está na boca. O que interessa é o que sai, não o que entra. Então, assim, aquelas fotos, a rede social hoje é a coisa mais podre que existe dentro da especialidade, no sentido de que as pessoas ficam colocando, olha eu aqui, começando vários casos,
olha eu aqui cheio de caixinha de alinhador e tal. Eu retorno isso da seguinte forma: posta não chegando, posta saindo seus resultados. É isso. Aí eu calo a boca. Agora você postar, e daí? Né? É a mesma coisa que o cirurgião plástico postar o paciente na mesa cirúrgica, ele passando o bisturi. Já pensou se todo cirurgião plástico postar ele postando? Mais um! Legal! Como é que ele saiu? Parece uma pintura do Picasso, está torta a moça. Quer dizer, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Então, o profissional sendo induzido a ter esse tipo de conduta em rede social, eu acho péssimo, cara. Eu acho uma necessidade, né? De quem não faz isso já está se sentindo aquém. Eu acho péssimo, eu sou contra, eu bato, eu vou bater sempre, porque eu acho que isso não é postura de profissional. Professor Marcos, e qual o site ou telefone para quem quiser fazer os seus cursos? Vai ter o congresso em abril, né, na OrthoScience, que você vai estar lá. Estarei lá. Estaremos lá. Vocês estarão? Olha, esse ano aqui, agora no começo de congresso, esse ano nós temos o da OrthoScience, que é lá em Curitiba. Eu vou dar um curso de 8 horas pré-congresso e vou dar um curso no congresso de 4 horas, tá? Esse é o primeiro congresso. Depois eu tenho um congresso na Orto Gottard em agosto, no outubro. De lá eu já saio para o congresso da ABOR em Florianópolis, Santa Catarina. Nós temos a SPO, que eu vou fazer a abertura do evento, né, com curso aberto esse ano para todos. O que mais tem esse ano aqui? Tem vários cursos em outros lugares, mas congresso grande eu acho que é o OrthoScience, SPO, e os congressos regionais vou estar também em... Quando que é? Eu acho que é abril. A ABOR São Paulo vai fazer o congresso em São Paulo. Eu vou também estar lá dando um curso de 2 horas e meia. Convoco todo mundo que é de São Paulo, vai ser um evento bem interessante, bem legal. E o resto é trabalhar. E os telefones, pessoal, os telefones. A gente vai deixar. A gente deixa embaixo do vídeo, pessoal. Isso. Aí nós temos o meu site, onde eu divulgo as coisas, é o mjohnson.com.br, certo? E o contato eu tenho que olhar aqui, porque com celular hoje em dia, ninguém guarda o número, né? Exato. E é o número da minha secretária, da Karina. Então, vamos lá. O contato é 14 99 716 6661. Perfeito. Embaixo. Vou deixar aqui embaixo também. Isso, coloca embaixo, é a Karina que coordena meus eventos, todos que partem de Bauru, ela coordena. E eu tenho os grupos de estudo, são coordenados por setores, né? Então em Curitiba ele é coordenado pelo Eduardo Fanton e a Karina, minha secretária. Em Porto Alegre ele é coordenado pelo Tiago Velho e pelo Francisco Honório. Em Belo Horizonte ele é coordenado pela doutora Ariane. Tá? Então cada lugar tem um núcleo de alguns coordenadores. E depois, se quiser também, a gente põe o telefone deles. Perfeito. Os grupos que estão para abrir aí. Tá legal? Legal. Professor, muito obrigada pela oportunidade, por nos conceder aí essa entrevista. Pessoal, sigam o professor Marcos Jansson. No Instagram é @Marcos Jansson, né? Exato. Tem o canal dele no YouTube também, Marcos Jansson. Não, M. Jansson Ortodontia. M. Jansson Ortodontia, isso. E o site, né, que o senhor falou já também, que é mjansson.com.br. Exato. Né? Sigam o nosso Instagram também, @rompendofronteiras.orto. O nosso canal, que também tem outros conteúdos, e além dessa entrevista espetacular, né? Obrigado. Que é o Rompendo Fronteiras Ortodontia. E é isso. Pessoal, não se esqueçam desses vários congressos aí, porque o professor está aí no Brasil inteiro, né? Durante esse ano. Vai então para Curitiba em abril, São Paulo, em Ribeirão Preto, no Orto Gotardo, na ABOR, Florianópolis.
SPO SPO em setembro. em setembro, João Pessoa agora em março. Ixi, a gente Nossa senhora, a agenda tá Então, cheia. pessoal, não Nós vamos tem. deixar tudo aqui. Não falta oportunidade para assistir o professor. Além do grupo de estudos, né? Que eu acho que. Os grupos de estudos, o único que já iniciou esse ano foi o de Bauru. Eu começo agora Porto Alegre em abril, começo Belo Horizonte em julho, começa Curitiba em agosto. Perfeito. Então temos 3 ainda para iniciar, que eu acabei agora e estou iniciando outro grupo agora. Então ainda dá tempo de se inscrever, gente. Fazer a inscrição aí no grupo de estudos do professor, que vale muito a pena, com certeza. Obrigado. É isso. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado a vocês, a equipe do Rompendo Fronteiras. Eu espero que a entrevista tenha sido bacana e que os colegas possam aproveitar algumas coisas que a gente falou aqui e principalmente refletir em cima da ortodontia, o que é interessante de seguir, como a gente deve proceder, né, com o paciente e com o tratamento. Lembrando que o que a gente tem que fazer é entregar um resultado ao paciente que seja perene, que seja permanente e que o paciente possa se sentir confortável com uma estética agradável. Perfeito. O importante é o que fica, não o que você usa. Perfeito. Valeu? Isso aí, cara. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, gente. pessoal. Até mais. Tchau, gente. Até mais.